oramos tanto quanto poderíamos ter orado. E por orar tanto, não me refiro apenas à questão de quantidade de oração, não apenas isto, mas me refiro aqui a uma vida que manifeste um coração derramado realmente na presença do Senhor em constante oração. Dito isto, nós reconhecemos as nossas fraquezas e também admitimos que uma das razões pelas quais as nossas vidas de oração não atingem realmente este grau esperado se dá porque nós temos eventualmente uma má compreensão acerca do que seja oração. Nós não entendemos corretamente, do ponto de vista bíblico, o que é oração. Nós não oramos da forma correta, nós precisamos de instrução que nos ensine como orar efetivamente. E também não entendemos a fundo as razões pelas quais vale realmente a pena orar. Então, com isto, eu quero dizer que o que está por trás da eventual inconstância nossa é a nossa ignorância com respeito a ela, com respeito à forma como devemos orar. Isto mostra que nós realmente precisamos de Bíblia, da palavra do nosso Mestre, o Senhor Jesus, que nos ensine acerca do assunto. E pela bondade do Senhor, nós temos estas instruções sobre oração nos dada pelo próprio Mestre, o Senhor Jesus. Quando Cristo esteve entre nós, ensinou-nos a orar. E, aliás, não é sem razão que Cristo traz este assunto aqui agora em Lucas capítulo 11. Se você voltar ao início do capítulo 11, você vai perceber que este assunto ele surge neste momento porque Cristo foi provocado a respeito dele. Versículo 1 do capítulo 11 assim nos diz: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E o que se segue é a conhecida oração do Pai Nosso, que Cristo nos entrega como modelo para que possamos aprender através dele a orar. E logo depois de ensinar-nos a oração do Pai Nosso, Cristo nos conta esta parábola, esta história de um amigo que recebeu um outro amigo, não possuía o alimento, e foi atrás de um terceiro amigo para então lhe pedir. Já era meia-noite e há ali uma importunação. Ao fim, ele recebe o pão necessário porque importunou, porque incomodou o seu amigo. Nessa noite eu quero, queridos, junto com vocês, expor a passagem que nós lemos do versículo 9 ao versículo 13, respondendo brevemente apenas duas perguntas. A primeira pergunta será: como nós devemos orar? E a segunda pergunta a ser respondida será o porquê nós podemos confiar na oração. Então notem, vamos seguir este painel, vamos seguir aqui este roteiro. Como orar e por que orar? Bem, Cristo sem dúvida se preocupou em nos ensinar como orar. E lembre-se que a princípio ele ensina aqueles seus ouvintes locais, um grupo de discípulos, que já naquele tempo orava da forma errada. Nós sabemos que os judeus tinham práticas erradas com respeito à oração. Alguns deles confiavam em vãs repetições, outros, de certa forma, não levavam adiante a oração, justamente porque estavam fiados ou presos ao modelo errado de como se deve orar. E ao nos ensinar sobre como nós devemos orar, Cristo, notem vocês, ele reúne três verbos: o pedir, buscar e bater, que de certa forma trazem para a prática aquela lição que ele já havia ensinado na parábola que ele contou anteriormente. Então, a expressão primeira do versículo 9, por isso vos digo, obviamente mostra que o que se segue a partir do versículo 9 nada mais é do que uma aplicação do ensino que ele já trouxe ali na parábola anterior, que nos fala também sobre como orar. E vocês irão notar que quando juntamos a parábola com a aplicação que ele traz aqui aos seus discípulos, juntando os verbos pedir, buscar e bater, quando Cristo se propõe a ensinar aos seus discípulos sobre como eles devem orar, Cristo ele colocou a ênfase na importância da persistência na oração. Então acompanhe comigo o versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á,
buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Cristo reúne esses três verbos, não é de forma aleatória, não é sem razão.